O dono de um restaurante em falência permitiu que um mendigo e sua filha morassem no restaurante enquanto estava à venda. Quando entrou sem bater a porta, ele não pôde acreditar no que o mendigo era capaz de fazer. Luiz estava sentado na calçada, esperando sua filha sair da escola. Ele escolheu a rua lateral, longe da saída principal, para não ser visto. Os outros pais costumavam se aglomerar esperando por seus filhos, mas Luiz sabia que se fizesse isso, receberia dezenas de olhares de desdém. Eles não entendem, pensava. Se ao menos soubessem o quanto tentei trazer nossa vida de volta, não me olhariam dessa maneira. Luiz mergulhava em seus pensamentos, refletindo sobre a dura realidade de sua vida. Talvez devesse tentar mais, buscar mais. Talvez haja algo que eu não tenha pensado em fazer, refletia. Deve haver alguma maneira, tem que haver. De repente, uma voz doce e cheia de energia interrompeu seus pensamentos. Papai, já cheguei. Você não sabe quantas coisas tenho para te contar, disse Sofia, correndo em sua direção com um enorme sorriso no rosto. Aprendi tantas coisas. A professora também me elogiou e disse que sou muito inteligente. Ela falava sem parar, cada palavra carregada de entusiasmo. Luiz se levantou, seu rosto se iluminava com a felicidade de sua filha. Conte-me tudo, querida, mas vamos conversar enquanto caminhamos, senão perderemos o almoço, dizia ele enquanto pegava a mochila de sua filha. Caminhando lado a lado pela rua, Luiz ouvia atentamente enquanto Sofia narrava seu dia. A conversa durou até que se aproximassem do restaurante de Armando Navarro. Luiz e Sofia passaram pelo beco lateral do restaurante, um lugar que já haviam visitado muitas vezes nas últimas semanas. O restaurante era um oásis no meio de tantas dificuldades que pai e filha enfrentavam diariamente. Armando, um homem de meia idade com uma expressão séria que raramente abandonava seu rosto, tinha o coração tão grande quanto sua estatura. Apesar de sua aparência rígida, sua generosidade não conhecia limites, especialmente para aqueles necessitados. Como de costume, havia um pequeno grupo de pessoas sem teto reunidas no beco, esperando pela refeição do dia. A presença de Luiz e Sofia já era constante, e alguns os cumprimentavam ao chegar. Ao se aproximarem da porta do depósito onde Armando organizava grandes panelas cheias de comida quente, o aroma convidativo encheu o ar. Olá, Luiz, Sofia, como estão hoje? Chegaram bem a tempo, acabei de encher as panelas de novo, cumprimentou Armando. Bem, obrigado à sua ajuda, Sr. Armando. Não sabe o quanto nos beneficia com essas doações. Acho que estaria perdido para conseguir algo para minha filha, respondeu Luiz, sua voz carregada de gratidão. Não precisa agradecer toda vez que aparece, Luiz. Deveria ser obrigação de todo lugar, mas parece que a maioria prefere ignorar, comentou Armando enquanto entregava a panela cheia. Eles se sentaram no beco para compartilhar a comida. Sofia continuou, apesar de sua aparência, conversando enquanto desfrutavam da refeição, e comeram tranquilamente. Quando estavam quase terminando, Armando apareceu e caminhou na direção deles, sentando-se ao lado de Luiz. Armando era amigo de Luiz, e era comum que se sentasse para conversar distraidamente com eles, mas dessa vez algo parecia diferente. Ele parecia bastante abatido e cansado. Luiz, notando a mudança no humor de seu amigo, sentiu uma pontada de preocupação. O que houve, Armando? Parece preocupado. É algo com o restaurante ou com sua filha? Perguntou Luiz, preocupado. Armando hesitou, mas finalmente confessou sua situação. Luiz, as coisas não estão bem. Estou enfrentando problemas sérios com o dinheiro. A clientela diminuiu muito nos últimos meses, e as dívidas estão se acumulando. Tenho medo de que, se a situação não mudar em breve, terei que fechar e vender o restaurante, disse ele, sua voz uma mistura de desespero e angústia. Luiz ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Armando. O restaurante não era apenas uma fonte de comida para ele e Sofia, era um símbolo de esperança, um lembrete de que ainda existia bondade no mundo. Não pode haver uma solução? Algo que possamos fazer para ajudar? O restaurante não pode simplesmente fechar assim depois de tantos anos, comentou Luiz, esperançoso. Armando encolheu os ombros, um gesto de quase rendição. Realmente não sei, Luiz. Já tentei de tudo, promovi o restaurante, ofereci descontos, mas nada parece atrair mais clientes, e com a economia como está, as pessoas estão gastando menos fora de casa, explicou Armando. Senhor Armando, você nos ajudou quando mais precisávamos.
Deve haver uma maneira de retribuir o favor. Vamos pensar em algo para ajudar, eu prometo, disse Luiz, determinado. Talvez possamos encontrar uma forma de chamar a atenção para o restaurante, algo que você ainda não tenha tentado. Embora não tivesse ideia do que poderia fazer, a determinação em sua voz era clara. Luiz sabia que a situação era grave, mas se recusava a simplesmente aceitar o destino. Armando sorriu fracamente, comovido pela oferta de ajuda e pela disposição de Luiz, mesmo com suas próprias dificuldades. Obrigado, Luiz. Sua ajuda já faz uma grande diferença para nós. Embora eu não tenha ideia de como você poderia ajudar, espero sinceramente que consiga superar essa fase, disse Armando, agradecido. Armando, sei muito bem o que é perder tudo de uma hora para outra. É uma sensação terrível, e não desejo isso a ninguém, disse Luiz, tocado pela empatia de seu amigo. Nunca me contou muito sobre como acabou assim. O que exatamente aconteceu? Perguntou Armando, curioso. Eu trabalhava em publicidade. Era uma carreira que amava, sabe? Criatividade, estratégia. Era realmente bom no que fazia. Mas a empresa não conseguiu se manter com o mercado em baixa, clientes cortando gastos. Terminamos fechando, e fui um dos últimos a ser demitido, com a esperança de que as coisas pudessem mudar, explicou Luiz, seu tom melancólico. O choque e a incredulidade dos colegas, a tristeza nos olhos de todos. As semanas seguintes foram as piores possíveis. Buscava trabalho todos os dias, mas nada aparecia. O aluguel começou a atrasar, os aforros se esgotaram, até que um dia o pior aconteceu, fomos despejados, Sofia e eu, contou Luiz, o doloroso momento ainda fresco em sua mente. De repente, sem trabalho, sem casa, sem saber como proteger minha filha, tudo foi muito desesperador. Armando escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. A história de Luiz era um lembrete cruel de como a vida pode mudar rapidamente. Luiz, sinto muito por tudo o que passaram. Sua força e determinação, mesmo diante de tantas dificuldades, são verdadeiramente inspiradoras. Espero que as coisas melhorem para vocês dois, assim como para mim. Vamos superar tudo isso de alguma maneira, mas é preciso muita coragem, disse Armando, com sinceridade e admiração. Luiz sorriu, agradecido. Obrigado, Armando. Sua ajuda já faz uma grande diferença para nós. Embora eu não possa fazer muito, saiba que pode contar comigo para o que precisar, disse Luiz, grato. Pouco depois, eles se despediram, e Luiz e Sofia caminharam de volta para seu abrigo improvisado. O caminho até o canto que chamavam de lar era uma barraca montada sob a cobertura de uma pequena casa abandonada, um espaço que, apesar de tudo, oferecia pelo menos um teto contra o vento e a chuva. O portão da casa sempre aberto convidava, mas Luiz respeitava os limites invisíveis impostos pela possibilidade de um proprietário desconhecido e nunca arriscava entrar na casa, limitando-se ao uso do pequeno pátio coberto. Quando Luiz voltou à cozinha depois de um desses momentos, Sofia, com sua aguda observação, comentou: "Papai, você tem aquele sorriso bobo de novo." "Ainda não desisti de ter uma mãe", disse ela com um toque de travessura em sua voz. Luiz, surpreso pelo comentário de Sofia, mudou rapidamente de assunto. "Vamos nos concentrar nos pratos agora, está bem? Temos muito o que fazer para ficarmos conversando", disse ele, tentando manter a voz neutra, mas seu coração estava leve e ele se sentia quase flutuando. Era evidente que para Luiz aquele dia não era apenas sobre a sobrevivência do restaurante. Nos dias seguintes, o restaurante de Armando cresceu em popularidade. A cada dia que passava, o número de clientes aumentava, atraídos não apenas pela promessa de uma boa comida, mas também pela experiência única que o restaurante agora oferecia. Foi nesse cenário de sucesso e alegria contagiosa que Armando retornou de sua viagem. Ao se aproximar do restaurante, Armando mal pôde acreditar no que seus olhos viam. A entrada do local estava lotada de gente, uma cena que ele não via há muito tempo. O som da voz de sua filha, Vitória, cantando para um público encantado chegava aos seus ouvidos, misturando-se com o murmúrio alegre dos clientes. A placa de Eventser que antes marcava a fachada do restaurante havia desaparecido. Ao entrar, Armando ficou ainda mais surpreso ao ver Luiz, que havia assumido o papel de atendimento ao cliente com naturalidade e elegância, como um verdadeiro garçom. Vestido de maneira impecável e com um sorriso que radiava felicidade, Luiz cumprimentou Armando com alegria genuína. "Bem-vindo de volta, Armando.
Como foi a viagem? Espero que não tenha sido muito cansativa, disse ele com simplicidade, escondendo o esforço e a dedicação por trás da transformação do restaurante. Armando, ainda tentando assimilar a situação, riu emocionado, permitindo-se, pela primeira vez em muito tempo, chorar de felicidade. O sucesso que via diante de seus olhos era algo que, em seus momentos mais sombrios, jamais imaginou possível. Vocês fizeram um trabalho incrível, é um verdadeiro milagre. Devo minha vida a você, Luiz, disse Armando, emocionado. Depois de um dia movimentado, o restaurante finalmente encontrava seu merecido descanso. Foi nesse momento de calma que Armando chamou Luiz para uma conversa em particular no depósito, enquanto Vitória e Sofia desfrutavam do momento de tranquilidade na cozinha, saboreando as sobremesas. Armando, com um sentimento de pura gratidão, não perdeu tempo em expressar sua gratidão a Luiz. Não sei como te agradecer por tudo o que fez. Não sabe o quanto isso significa para mim e para minha filha. Não só ela fez um espetáculo, como você também, meu amigo, disse Armando, humilde como sempre, agradecendo o elogio. Com um pouco de criatividade e a ajuda de todos, especialmente de Vitória, superaram os desafios. Não fiz isso sozinho, Sr. Armando. Não poderia ter conseguido sem ela, disse Luiz, grato. Armando sorriu ao ouvir o reconhecimento de Luiz sobre o papel de Vitória nessa conquista. Diga o que quiser, mas não pode negar o quão habilidosa ela foi. Esta noite atendeu os clientes como se estivesse fazendo isso há anos, e também pareciam muito satisfeitos com a comida. Ela se apresentou como uma excelente garçonete e cozinheira, comentou Armando, observando. Foi então que a conversa tomou um rumo inesperado. Armando mudou bruscamente sua expressão, ficando sério e direto. Mas realmente espero que seja um genro tão bom quanto é trabalhador. Ou acha que não notei a troca de sorrisos entre vocês dois, declarou, uma observação que pegou Luiz completamente de surpresa. A menção à possibilidade de um relacionamento mais profundo entre Luiz e Vitória, vinda de Armando, deixou o rosto de Luiz corado de vermelho intenso. A ideia de que seus sentimentos por Vitória fossem tão evidentes que até Armando os percebesse o deixou sem palavras, uma mistura de felicidade e vergonha invadindo seu ser. Bem, eu não sei o que dizer, balbuciou Luiz, rindo nervosamente. Depois desse dia, o curso da vida de todos tomou um caminho inesperado. As observações perspicazes de Armando sobre a conexão entre Luiz e Vitória se revelaram verdadeiras. Luiz propôs namoro a Vitória pouco tempo depois do retorno de Armando, e a resposta afirmativa de Vitória não foi uma surpresa, nem para Sofia nem para Armando. O casamento foi celebrado 2 meses depois, e, no intervalo, Luiz se juntou à equipe do restaurante, unindo-se à Vitória não apenas para manter o estabelecimento próspero, mas também para alcançar sonhos maiores juntos. Sua colaboração, baseada no respeito mútuo e na paixão compartilhada, ajudou a acumular recursos suficientes para a compra de uma casa. Sofia, que se tornará uma presença constante e alegre tanto no restaurante quanto na vida de Luiz e Vitória, recebeu a notícia de que teria um novo irmão com felicidade indescritível. Esse anúncio trouxe um novo significado para o que já era uma história de superação e união, simbolizando o início de uma promissora linhagem cheia de amor. Com o passar dos anos, o restaurante não apenas se manteve como um querido ponto de encontro na comunidade, mas também se expandiu, tornando-se uma franquia bem-sucedida na cidade. A visão inovadora de Luiz, aliada à dedicação incansável de Armando e ao apoio inabalável de Vitória, transformou o restaurante em um símbolo de resiliência, criatividade e sucesso. A estabilidade alcançada pela família foi um testemunho do poder da colaboração, do amor e da fé nos sonhos. Os dias de luta e incerteza deram lugar a um futuro de prosperidade e alegria, onde cada novo desafio era visto não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para crescer e se fortalecer juntos. Seu legado, marcado pela música, pelo sabor inesquecível dos pratos e pelo amor entre eles, tornou-se uma fonte de inspiração para todos que cruzaram seu caminho, um lembrete de que, com união e amor, é possível transformar os sonhos em realidade. Se esta história foi do seu agrado, convido você a deixar um like e se inscrever no canal. Seu apoio nos inspira a continuar publicando histórias emocionantes quase todos os dias. Fique atento para não perder a próxima narrativa incrível que logo estará na sua tela. Valorizamos imensamente o seu apoio. Estamos deixando um e-book na descrição, ensinando como ficar rico com o marketing digital. Estamos enviando R$350.00 em bônus em forma de conteúdo. Até breve!